Olá, muito boa tarde. Eu sou a Caroline Povoleri e você confere comigo os destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 6 de fevereiro. O Supremo Tribunal Federal já formou maioria para a condenação de mais 29 réus pelos atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes em Brasília foram invadidas e depredadas. Os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Fux votaram pela condenação das penas de 14 a 17 anos de detenção. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, André Mendonça e Nunes Marques divergiram da decisão do relator Alexandre de Moraes. Em plenário virtual, o prazo máximo para informar o voto era até às 23 horas e 59 minutos de ontem. A sessão foi iniciada no dia 15 de dezembro de 2023 e cada processo é julgado individualmente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o governo trabalha para atingir o déficit fiscal zero, mas que a política precisa ajudar. Ele e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, devem se reunir hoje com líderes do Congresso. Haddad diz que a equipe econômica trabalha em novas medidas buscando déficit fiscal zero em 2024, que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em 2023, as contas do governo apresentaram um déficit de 230 bilhões e meio de reais, o segundo maior da série histórica do Tesouro Nacional, que teve início em 1997. O saldo negativo foi motivado pela alta das despesas e também a redução na arrecadação. Para tentar reverter esse rombo, o governo aprovou no último ano uma série de medidas para aumentar a arrecadação, mas lembrou que precisa do apoio do Congresso para colocar essas mudanças em prática. Para expor essas medidas e as contas ao Legislativo, Haddad e Padilha se encontram com líderes parlamentares para pedir equilíbrio sobre o orçamento aprovado. Nós vamos sentar com os líderes e abrir os números. Então, o importante nesse momento é que o Congresso tome consciência dos números do orçamento aprovado ano passado. Tem uma coisa que chama Lei de Responsabilidade Fiscal. E nós precisamos que qualquer gesto do Congresso na direção de um setor da economia tem que ser compensado por medidas que equilibrem o orçamento. Então nós temos que ter essa clareza de que tem uma lei complementar a qual as leis ordinárias estão subordinadas. É o caso da LDO e é o caso da lei orçamentária. E mudando de assunto para falar agora de saúde, porque mais de 30 milhões de brasileiros não completaram nem o esquema primário de vacinação contra a Covid-19. Os imunizantes foram aprovados pela Anvisa para qualquer pessoa acima de 6 meses de idade. Da população apta a tomar a vacina contra a Covid no Brasil, 32 milhões e 300 mil pessoas não completaram o esquema primário de imunização, composto por 2 doses. Isso equivale a 16,06% do público-alvo de pessoas acima de 6 meses de idade. O Brasil teve quase 710 mil mortes causadas pela doença e mais de 38 milhões de casos confirmados. Segundo dados atualizados do Ministério da Saúde, Roraima é o estado que menos completou o esquema vacinal, com 41,49% da população sem ter tomado 2 doses. Na sequência estão o Maranhão e o Pará. Em números absolutos, São Paulo é o estado com menos imunizados, com quase 3 milhões e 900 mil pessoas sem as 2 doses. Minas Gerais aparece em segundo lugar. De acordo com o levantamento, a faixa etária que menos completou o esquema de vacinação primário foi o de bebês de 6 meses a 2 anos, com 86,5% incompletos ou sem doses, o que equivale a 5 milhões e meio. A faixa de 3 a 4 anos é a segunda menos vacinada, com 77,4% das crianças sem o esquema primário de imunização. Especialistas afirmam que uma população que não está plenamente vacinada pode ajudar ainda na circulação do vírus e fica inviável fazer um controle uniforme da doença. E o risco de complicações de Covid-19 em crianças não vacinadas de até 5 anos é maior por não terem sido expostas à doença.
Nos destaques internacionais, pelo menos 3 pessoas morreram durante as fortes chuvas que atingem o estado americano da Califórnia. Mais de 800 mil moradores estão sem luz. Só a cidade de Los Angeles teve o dia mais chuvoso dos últimos 20 anos. As cheias bloquearam rodovias e foram registrados deslizamentos de terra. Os meteorologistas alertam para mais chuvas nas próximas horas. As autoridades declararam o estado de emergência. E ainda nos destaques internacionais, imagens de satélite registraram a devastação dos violentos incêndios florestais que afetam o Chile desde o dia 2 de fevereiro. Até agora, pelo menos 122 pessoas morreram e bairros inteiros foram arrasados. Os incêndios chilenos fizeram a região de Valparaíso decretar 2 dias de luto nacional pelas vítimas. Quase 15 mil casas foram danificadas em zonas urbanas e as autoridades decretaram um toque de recolher às 9 horas da noite nas áreas mais atingidas. Todos os bombeiros e militares da região foram mobilizados para tentar apagar as grandes chamas. Segundo o presidente Gabriel Boric, esta é a maior tragédia após o terremoto em 2010, que na ocasião matou mais de 500 pessoas. Satélites foram utilizados para monitorar o antes e depois das regiões afetadas nos incêndios. No mapa dá para ver que os locais onde tem mata e florestas, consequentemente, são os mais afetados. Toda a área verde está em cinzas. Satélites também fizeram um antes e depois com um mapa de calor. A quantidade de vermelho que a imagem mostra durante o incêndio chega até a assustar. A tecnologia conseguiu mostrar ao mundo um pouco da dificuldade que o povo chileno está passando nessa tragédia. O governo da Colômbia e a guerrilha do Exército de Libertação Nacional, conhecido pela sigla ELN, anunciaram hoje em Havana que chegaram a um acordo para prorrogar por 6 meses o cessar-fogo bilateral em vigor desde o dia 3 de agosto. Um documento divulgado por ambas as partes afirma que a última guerrilha ativa na Colômbia também se compromete a parar os sequestros. Durante a 5ª rodada de negociações de paz realizada em dezembro no México, o ELN havia manifestado a intenção de suspender esta prática, que realizava para arrecadar fundos com a cobrança de resgates. O Acordo do México ajudou a superar a crise devido ao sequestro em 28 de outubro, do pai do jogador de futebol colombiano Luiz Dias, do Liverpool, libertado 12 dias depois. Há uma semana, o governo e o ELN já haviam concordado em prorrogar a trégua por mais 7 dias para dar espaço às negociações, que buscavam obter uma prorrogação por 180 dias. As complexas negociações levaram as delegações a adiar para terça-feira o encerramento da 6ª rodada de diálogo, inicialmente prevista para a 2ª. E por hoje é só. Eu agradeço demais a sua companhia e às 16 horas eu volto com mais informações para você. Até lá!